Olá, eu sou Bárbara Modernel e o vídeo dessa semana é dedicado ao dia 19 de abril, Dia da Resistência dos Povos Indígenas. Eu queria falar com vocês hoje sobre o perigo da história única. Já imaginou que quando a gente tem uma visão única sobre um determinado contexto, uma determinada sociedade, isso é capaz de influenciar no racismo institucionalizado com relação aos povos indígenas dentro do nosso Brasil? Então, se você quer aprender mais sobre isso, fica comigo e assiste até o final. E eu duvido que você não vai mudar de opinião com relação aos povos indígenas e a imagem estereotipada que tem deles. Bom, recentemente eu me peguei lendo um livro da autora nigeriana chamada Chimamanda Ngozi Adichie, que ficou muito famosa pelos seus livros com as pautas feministas e ganhou um grande renome internacional. Ela trouxe um outro livro bem curto e fácil de ler chamado Perigo da História Única, que na verdade foi uma palestra que virou um livro. E com essa história, ela me remeteu muito com relação aos povos indígenas e à história dos povos indígenas do nosso Brasil. Por isso que hoje, no vídeo de hoje, eu queria fazer essa interligação entre esses pontos, para a gente ver que essa complexidade da história única que ela conta do seu povo na Nigéria também persegue outras populações tradicionais, como os povos indígenas. E por isso nós devemos ter esse cuidado com o racismo institucionalizado, dessa visão estereotipada com relação aos povos indígenas. Bom, na primeira parte do livro, ela começa assim: eu amava aqueles livros americanos e britânicos que eu lia. Eles despertaram minha imaginação, abriram mundos novos para mim, mas a consequência não prevista foi que eu não sabia que pessoas iguais a mim poderiam existir na literatura. O que a descoberta de escritores africanos fez por mim foi isso: salvou-me de ter uma história única sobre o que são os livros. Esse primeiro ponto já para mim remete a muita coisa com relação aos povos indígenas, porque para quem não sabe, a história do Brasil foi contada pela classe dominante. Quem era essa classe dominante no Brasil? Os colonizadores portugueses que vieram para o Brasil. Eles eram a classe que tinha a dominância da escrita, eram pessoas que eram mais ricas e por isso tinham o domínio da escrita. Como contar a história de um povo como os indígenas, que é considerado uma sociedade ágrafa, que não tem a escrita? Os indígenas têm memória cultural e não escrita. Então, a partir disso, é muito mais difícil contar a história desses povos. E por isso, muito tempo, essa história deles foi apagada. Então, a história que hoje existe nos nossos livros, em sala de aula, em cursinhos, em todos os lugares que a gente lê, é uma história contada pelos brancos com relação aos povos indígenas. Então, a gente tem que mudar a nossa concepção sobre isso. E aí tem outra passagem que me faz remeter bastante com relação à história dos povos indígenas. É importante a gente começar pelo segundo lugar. Comece a história com as flechas dos indígenas americanos e não com a chegada dos britânicos, e a história será completamente diferente. Comece a história com o fracasso do Estado africano e não com a criação colonial do Estado africano, e a história será completamente diferente. Bom, com relação aos povos indígenas, é a mesma coisa. Vamos começar pelo inverso? Existem muitas pessoas que não acreditam que os indígenas foram escravizados. Existem muitas pessoas até os dias de hoje que não acreditam que os povos indígenas fugiram de seus territórios originários em busca de sobreviverem aos ataques e massacres dos colonizadores. Existem muitas pessoas que esqueceram que até a Constituição de 88 eles eram considerados como civícolas, ou seja, nem indígenas eles poderiam ser. Eles tinham que ser integrados à nossa sociedade como forma de eles conseguirem o direito de serem cidadãos brasileiros. E apenas com a Constituição de 88 isso tudo mudou. E aquela política, que era uma política assimilacionista, de assimilação dos povos indígenas para a nossa sociedade, foi chamada de uma política protecionista, de proteger o respeito e espaço desses povos e os seus territórios, a fim de que eles consigam sobreviver na nossa nova dinâmica social. Existem muitas pessoas que esqueceram como a escravização dos povos indígenas se deu no norte do Brasil, com o uso da borracha, como eles foram explorados, eles foram colocados e postos numa política de dependência que nunca tinha fim. E que hoje se transforma essa política de dependência com garimpo, que até os dias de hoje está frequente na região norte do Brasil e está dominando a Amazônia. Tem muita gente que esquece que esses direitos não foram concedidos do nada pelo governo aos povos indígenas. Na verdade, ele advém de um grande processo histórico de luta e resistência desses povos a fim de que eles fossem reconhecidos na nossa Constituição como indígenas, como cidadãos brasileiros e que eles tivessem direitos políticos e garantias constitucionais. A partir de uma lacuna jurídica, os povos indígenas conseguiram introduzir um capítulo específico para eles, um capítulo em que eles poderiam ter garantias constitucionais e poderiam pleitear seus direitos políticos. Foi a partir disso que a história toda mudou. Então, aquela imagem estereotipada dos indígenas que tem nos nossos livros, em que eles foram seres domesticáveis e que foi tudo tranquilo na amizade dos colonizadores, não existe. A história do Brasil não foi essa. Essa imagem estereotipada, essa história única dos povos indígenas, como a Chimamanda Ngozi Adichie comenta no seu livro, é uma imagem que persegue esses povos. Hoje em dia, vem muito aquela polêmica. O indígena de celular não é mais indígena. O indígena que não deu português não é mais indígena. O indígena que está na universidade, virou médico, não é mais indígena.
Mas por que seria isso? Por que essa mentalidade? Por que essa história única com relação aos povos indígenas? Porque a gente tem uma ideia de que os indígenas, para serem indígenas, eles têm que estar estereotipados, de cocá, na aldeia, nus. Não é mais assim que a coisa acontece. Hoje em dia, os indígenas estão em constante transição, estão em constante harmonia com a sociedade em que eles vivem. E a partir disso, tudo pode mudar no contexto social desse povo. E a Chimamanda traz uma passagem incrível no seu livro, em que ela comenta que ela estava na universidade escrevendo um romance e seu professor fez uma crítica ao seu livro. E ela comenta desse jeito: eu estava bastante disposta a admitir que havia diversas coisas erradas com o romance e que ele fracassava em vários aspectos, mas não chegar a imaginar que fracassava em alcançar algo chamado autenticidade africana. Na verdade, eu não sabia o que era autenticidade africana. O professor me disse que meus personagens pareciam demais com ele próprio. Um homem instruído de classe média, eles dirigiam carros, não estavam passando fome, portanto, não eram autenticamente africanos. É a mesma coisa com os povos indígenas. É difícil a gente acreditar num romance, uma imagem de um indígena sendo médico, um indígena conseguindo ser ator político, um indígena falando português, um indígena trabalhando na ONU, como vem acontecendo atualmente, um indígena sendo advogado e estudando na França. É difícil a gente ter essa imagem do indígena, porque a gente tem essa história única dos povos indígenas e que foi influenciada pela essa visão colonizadora, institucionalizada na nossa sociedade. Nós temos que lembrar que a cultura é algo fluido, é algo que eu sempre comentei muito aqui. Ela está em constante transição. É a mesma coisa com os povos indígenas. Eles terem acesso a essas políticas públicas de educação, se tornarem professores e terem outro estilo de vida, não faz com que eles percam a sua identidade cultural, a sua essência, que é ser indígena. E daí, Chimamanda traz outra passagem para a gente refletir. A história única cria estereótipos, e o problema com estereótipos não é que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. Por isso, nessa semana especial de resistência dos povos indígenas, é importante a gente ter uma reparação histórica. É importante a gente compreender a história do Brasil a partir dos verdadeiros protagonistas dessa história, que foram os povos indígenas. E por isso é tão importante a gente incentivar a leitura de vários acadêmicos, ativistas indígenas que estão em pauta atualmente, como Daniel Munduruku, como Ayrton Krenak, como também Davi Copenaua. São grandes nomes do nosso Brasil que têm alcance internacional e que muitas vezes são desconhecidos pelos próprios brasileiros. Então, eu incentivo você a fazer a leitura deles e mudar sua ideia sobre a história do Brasil. E para fechar esse vídeo da resistência, eu queria terminar com uma frase linda da Chimamanda. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar uma dignidade despedaçada. É isso, gente. Eu espero que a partir disso você tenha vontade de entender a história do nosso Brasil.